Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, editor do estradas.com.br, um dos fundadores da Trânsito Amigo, que é a entidade de vítimas de trânsito, que é presidida pelo Fernando Diniz. E o vídeo de hoje é para falar sobre um levantamento que nós fizemos recentemente, para fazer uma comparação entre os resultados obtidos com as operações de lei seca no país, que é uma operação de fiscalização, com olhar policial, ou seja, fator surpresa, com o exame toxicológico de larga janela, que é uma política de prevenção em que o condutor tem que pagar para fazer um exame no laboratório e aí verificar se o laudo será positivo ou negativo. E para quem não entende, o exame toxicológico de larga janela ele é exigido para os motoristas das categorias C, D e E, ou seja, que dirigem caminhão, ônibus, van e carretas, e é exigido na renovação da CNH, na admissão nas empresas, na demissão, existe o exame periódico a cada 30 meses. Então, essa é uma exigência exclusiva para esse segmento. Então, nós, quando fomos fazer a comparação, nós resolvemos fazer a comparação exclusivamente com esses profissionais. Isso foi baseado num relatório sobre os 15 anos de operação da Lei Seca, que foi apresentado pela Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes no final da Semana Nacional do Trânsito, agora em setembro, em que ali eles falam naturalmente do conjunto de todos os condutores que foram autuados por estarem dirigindo sob efeito de álcool e daqueles que eventualmente se recusaram a fazer o teste do etilômetro, do bafômetro popularmente, que também implica numa autuação. No levantamento que foi feito e apresentado nesse relatório, que é um relatório interessante, importante, porque ele traz uma série de informações que vão ser úteis para a gente analisar realmente a efetividade da operação da Lei Seca, foram detectados em torno de 1 milhão de condutores que fizeram o teste do etilômetro de todas as categorias ao longo dos 15 anos, cujo o resultado foi positivo e que foram autuados na pista. Além disso, teve mais 1,5 milhão que se recusaram, que também se somam a esses que teoricamente teriam sido autuados. Se nós considerarmos 1 milhão ao longo de 15 anos, dividirmos por 15 anos por 365 dias e por 27 unidades da federação, nós vamos encontrar mais ou menos 7 condutores flagrados por dia que fazem o teste do etilômetro e que comprovam que eles estão dirigindo sob efeito de álcool, por unidade da federação, ou seja, por estado brasileiro por dia. 6 a 7 condutores no universo de 80 milhões de condutores num país de 215 milhões de habitantes. Então é um número absolutamente irrisório. Se você ainda somar a isso 1,5 milhão daqueles que se recusaram a fazer o teste do etilômetro, mas que foram também autuados, que se supõe que estivessem sob efeito de álcool, afinal de contas, por que não faria o teste? Nós vamos um pouco mais do que dobrar esse número, vamos falar em 16 condutores por estado, por dia, flagrados dirigindo sob efeito de álcool, dentro desse universo gigantesco de condutores das categorias A, B, C, D e E e todas as suas variações. Nós resolvemos restringir a questão das categorias C, D e E exatamente porque o exame toxicológico tem essa peculiaridade. E fizemos então um extrato dos dados daquilo que foi classificado, digamos, como grupo de carga e grupo de passageiros dentro do levantamento do relatório apresentado pela Senatran, e nos restringimos aos últimos 7 anos, exatamente os últimos anos em que há 7 anos que o exame toxicológico está em vigor, e aí para poder fazer uma comparação justa. Mas antes eu gostaria de fazer uma menção muito importante com relação ao relatório. Nos assustou nos dados, apesar de terem informações importantes, de que a Senatran faz um levantamento de 15 anos da Operação Lei Seca, apresenta 1 milhão de autuados no etilômetro, mais 1,5 milhão que se recusaram a fazer o teste do etilômetro, e não diz quantos efetivamente tiveram a sua CNH suspensa, quantos efetivamente foram multados e pagaram a multa, ou seja, foram punidos de verdade, que é isso que interessa à sociedade. E ela tem a obrigação de prestar essa informação, e os DETRANs têm essa informação e, consequentemente, a Secretaria Nacional do Trânsito tem essa informação. Agora, o que a gente percebe é que há um temor de dar essa informação, é essa a sensação que a gente tem, pode até ser que nós estejamos equivocados, mas porque o número de condutores efetivamente punidos é muito pouco. Eu diria que pelos levantamentos que a gente fez, se chegar a 20% do total que efetivamente vão ter a sua CNH suspensa
e vão pagar a multa, será um número surpreendentemente alto, ou seja, 1 em cada 5 que efetivamente estavam dirigindo sob efeito de álcool que se recusaram a fazer o teste do etilômetro. Por quê? Porque existe uma série de brechas na lei, existe também a prescrição pela falta de eficiência, muitas vezes, dos DETRANs, e aí os DETRANs precisam explicar por quê, podem ter outras razões, que aí já são questões policiais que precisam ser averiguadas pelas autoridades, mas, e paralelamente, está surgindo e crescendo de uma forma assustadora o que eu chamo da verdadeira indústria da multa, que são principalmente advogados que vivem de recursos de infrações de trânsito, principalmente essas infrações que podem gerar a suspensão da CNH, que fazem propaganda hoje nas mídias sociais e que dizem, olha, inclusive ensinando, dando cursos para outros advogados ou pessoas que queiram fazer recursos, trabalhar com isso, dizendo, olha, imagina quanto o cara pode pagar para você por um recurso que possa evitar que a CNH dele seja suspensa, que a gente consiga ou encontrar uma falha no auto de infração ou a gente conseguir, de alguma forma, postergar ao ponto de prescrever a punição. Eles têm o direito de fazer esse trabalho, não vou eu discutir isso, é um direito deles fazerem isso, eles alegam que é para defender o interesse, o direito de qualquer pessoa, que é digamos, é natural da profissão dos advogados, mas sinceramente eu teria vergonha de fazer esse trabalho, ou seja, tentar conseguir fazer com que prescreva uma punição para alguém que eu sei que dirigiu sob efeito de álcool, ou de que cometeu um crime de trânsito, ou que participou de rachas, ou que andou em velocidades absurdas nas estradas, simplesmente encontrando uma falha no auto de infração, ou um formato, ou uma fórmula, melhor dizendo, para que eu consiga que venha prescrever essa punição, se é que não existem outros problemas que ocorrem, mas aí, conforme eu disse, é uma questão policial, já não é uma questão administrativa, já não é a minha seara. Tá? Mas aí vamos voltar à questão do exame toxicológico de larga janela nas categorias C, D e E e comparar com a Operação Lei Seca. Ora, o que qualquer brasileiro imagina? Álcool é droga lícita, você compra em qualquer local e uma pessoa está fazendo uso de bebida alcoólica não é nenhum crime. Inclusive o nome Operação Lei Seca é um nome maldoso que foi criado pela indústria de bebidas para tentar fazer com que criasse a imagem de que a legislação estava proibindo o indivíduo de beber. Não tinha nada a ver com isso. Você não pode dirigir sob efeito de álcool. É completamente diferente. Mas foi uma estratégia de marketing inteligente que acabou funcionando, tanto que se chama Lei Seca. Né? E aí a gente vai comparar com o resultado do exame toxicológico. Então, as operações de Lei Seca, elas flagraram 2.150, mais ou menos, condutores dirigindo sob efeito de álcool que estivessem ao volante de caminhão, de ônibus, van ou micro-ônibus, em todo o território nacional ao longo de 7 anos. Se a gente vai fazer pelos 365 dias e os 7 anos, nós estamos falando de menos de um condutor por dia flagrado dirigindo sob efeito de álcool ao volante de ônibus, micro-ônibus ou van em todo o território nacional. Qualquer brasileiro sabe que não é possível que o número seja tão baixo em todo o território nacional, menos de um por dia. Aí a gente vai olhar o resultado obtido pelo exame toxicológico, que é a prevenção, você tem que pagar pelo exame, você vai ao laboratório, se você é usuário, o laudo vai ser positivo. Então você já está completamente alucinado, porque ninguém vai pagar por um exame que vai dar positivo. Qual foi o resultado no mesmo período de 7 anos? 109 mil laudos positivos. E aí vem outra diferença importante dessa política de prevenção. Esse laudo positivo, ele imediatamente entra no sistema do RENASH, do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Então, automaticamente a CNH do indivíduo é suspensa. Já no caso da Operação Lei Seca, ele entra com recurso através desses advogados e ele consegue imediatamente voltar a dirigir. Por isso é que tem gente que mata, inclusive, e logo depois está dirigindo novamente, apesar de ter dado positivo no teste do etilômetro, né, e ter matado alguém. E, infelizmente isso acontece e é corriqueiro, basta ver o noticiário. No caso dos caminhões das categorias C e categoria E, de carretas, a diferença já foi não tão grande, foram 3 vezes. Enquanto a gente vê no caso do álcool para a categoria D, né, motoristas de ônibus, vans e micro-ônibus,
foram 52 vezes mais laudos positivos para droga do que a bebida alcoólica. No caso de caminhões, carretas, foram 3 vezes mais. Nós estamos falando de 27 mil pela operação da Lei Seca, aproximadamente isso, para, se eu não me recordo, aí, 89 mil mais ou menos, que foram flagrados no exame toxicológico. E aí, mais uma vez eu digo, é o sujeito que paga para ir a um laboratório, para ter um laudo que vai dar positivo, que vai entrar no sistema de renagem e vai suspender a CNH dele. Ele está completamente maluco. Essa é que é a verdade. Seria mais ou menos como um bêbado procurar a operação da Lei Seca e dizer assim, olha, eu quero pagar para fazer o teste do etilômetro. E eu sei que vai dar positivo porque eu estou bêbado. É essa situação. Né? E aí a gente vai ver o que acontece, né, com essa operação, com esse trabalho realizado pelo exame toxicológico, quais são as vantagens dele. Então, em primeiro lugar, você tem a punição de fato, a suspensão da CNH do indivíduo, porque o laudo positivo vai dar esse resultado. Por outro lado, existe um fenômeno que a gente chama de positividade escondida, que são aqueles condutores que não vão comparecer ao laboratório para fazer o teste, porque eles sabem que vai dar positivo, né? E aí a gente vê o que tinha, quando a gente vai olhar o número, por exemplo, de condutores habilitados da categoria C, D e E, em março de 2016, quando entrou em vigor o exame toxicológico, eram 13 milhões e 200 mil aproximadamente. Hoje são menos de 11 milhões e meio. Então tem uma diferença de 1 milhão e 700 mil. Mas se você analisa a curva de crescimento das habilitações C, D e E e das demais, que também continuaram crescendo, todas mantendo mais ou menos a mesma média, enquanto as categorias A e B continuaram crescendo, a C, D e E cai a partir de março de 2016, exatamente quando entra em vigor o exame toxicológico. Por isso é que hoje tem 11 milhões e meio e não 13 milhões e 200 mil daquela época. Mas se tivesse a curva normal de crescimento, hoje nós teríamos aproximadamente 15 milhões e meio de condutores das categorias C, D e E. Então essa diferença é ainda maior, chega a praticamente 4 milhões de condutores a menos. Uma parte pode ter simplesmente desistido de trabalhar com a CDE, mas como essa curva muda a partir de 2016, de março de 2016, quando o exame toxicológico entrou em vigor, fica evidente que há uma relação direta entre o exame e essa fuga do exame, que é o que a gente chama de positividade escondida. Ou seja, na maior parte desses condutores são pessoas que teriam um laudo positivo e, consequentemente, não vão aparecer no laboratório, desistem e ficam sem habilitação. Não é que eles migraram para a categoria B, para a categoria A, nada disso. A grande maioria deles simplesmente ficou sem habilitação. Então esse é um fato muito grave, mas que mostra o efeito profilático, inclusive, do exame toxicológico, ao evitar que pessoas estejam dirigindo que eram usuários regulares de droga. Inclusive, nós temos cerca de 50 mil condutores, pelo levantamento que a gente fez analisando os dados do CERCLO, dos laudos positivos, que são de outras categorias, ou seja, categoria A de moto, A e B que é moto e carro, e categoria B que é carro, cerca de 50 mil que tentaram obter a CNH, C, D e E e não conseguiram. Por quê? Não passaram no exame toxicológico larga janela. Ou seja, o exame impediu essas pessoas de entrarem no mercado dirigindo esses veículos. E é importante lembrar o seguinte, as operações de lei seca, elas têm um custo para o Estado. Né? Você tem que levar força policial, segurança, equipamentos, etilômetros, todo o material para você poder fazer o teste, fazer o recolhimento disso, preencher os laudos, os autos de infração, melhor dizendo. No exame toxicológico, não. Quem paga é o indivíduo ou a empresa. Então não tem custo nenhum para o Estado, o que beneficia a sociedade, porque nós pagamos essas operações da lei seca também com os impostos. Evidente que a gente tem que expandir a operação da lei seca, o número é muito pequeno, os resultados deveriam ser muito maiores, mas representa investimento para o Estado e para a sociedade, que quem paga é que mantém o Estado com os impostos. Esse é o fato concreto. Agora nós tivemos no Congresso uma derrubada de um veto em particular, que quando a legislação foi aperfeiçoada em junho, do exame toxicológico, entre outras coisas, do Código de Trânsito, foram vetado uma multa para quem não tinha realizado o exame toxicológico periódico, previsto a cada 30 meses, uma multa de R$ 1.467,35 e também 7 pontos na CNH. Essa multa foi derrubada, esse veto derrubava a multa, e agora, felizmente, o Congresso derrubou o veto e a multa passou a valer, né? E os motoristas dessas categorias têm alguns meses ainda para cumprir
para regularizar, melhor dizendo, a sua situação. Foi importante que o governo entendeu, porque o veto foi do presidente da República, mas o próprio governo trabalhou junto no Congresso para a derrubada do veto, ou seja, entendeu que tinha ocorrido um equívoco ali e que era precisava corrigir, porque você não pode deixar sem punição quem não faz um exame para drogas e que vai dirigir ônibus, que vai dirigir caminhão ou carreta aí com 40, 50 toneladas nas estradas brasileiras ou circulando com dezenas de milhões de brasileiros, os passageiros de ônibus que se deslocam principalmente na área urbana todos os dias. Então, e há um outro detalhe importante. Esses condutores que naturalmente não fizeram o exame e que há estimativas até que chegue a 4 milhões de condutores que estão com o exame periódico vencido, é importante que esses condutores se dirijam imediatamente aos laboratórios para fazer o exame, porque a multa vai estar esperando por eles lá de R$ 1.467,35. Mas, acima de tudo, eles estão demonstrando para a sociedade que se eles não fizerem o exame, provavelmente eles não são boa coisa. Eles são usuários de droga. Quem tiver dúvida com relação ao trabalho, vai ter um link aqui no resumo, digamos, do vídeo, em que a gente coloca lá onde estão alguns dos dados que nós obtivemos. Nós vamos apresentar um trabalho também em março do ano que vem, que é um balanço de 8 anos do exame toxicológico, com todas as dificuldades que foi enfrentado, mas que produziu resultados com redução de acidentes, desestimulou o uso de drogas, combateu a concorrência desleal, porque quem faz uso de drogas é fruto normalmente de uma exploração, ou seja, a pessoa que quer trabalhar mais horas e resistir ao sono e começa fazendo uso dessas substâncias, mas quem usa a droga tira o serviço de quem não usa, quem não aceita trabalhar nessas condições. A empresa transportadora que controla os seus motoristas, que não permite que eles trabalhem muitas horas, ela vai perder o frete para aquela que explora o motorista e faz vista grossa quando não estimula que ele faça uso dessas substâncias, de cocaína, de rebite, para se manter acordado. Por outro lado, aquele que usa droga se aproxima do crime organizado. E aí, naturalmente, muitos são cooptados pelo crime organizado para se envolver no transporte de armas, munição, drogas, contrabando, escondido na carga legalizada. Então, por exemplo, no caso do caminhão, você vai ver que tem lá 5 toneladas de maconha e 30 toneladas de grãos. Ele está recebendo R$5.000 para transportar os grãos, 50 mil para transportar a maconha. Então ele já mudou de ramo, ele já está trabalhando em outra atividade e ele naturalmente vai baixar o valor do frete, porque o que interessa para ele é a carga legalizada para esconder as armas, a droga, a munição ou contrabando. Então, o exame toxicológico ainda tem esse papel de contribuir para combater o crime organizado e ele foi combatido de várias formas, de formas muito estranhas, por fontes muito estranhas, mas dá para compreender num país em que hoje fala em descriminalizar drogas em quantidades, como foi inclusive discutido no STF, que representam 300 cigarros de maconha e que 300 cigarros de maconha seja considerado para uso próprio. Essa é a realidade que nós vivemos, né? Então, infelizmente, o universo das drogas é um mundo bastante complicado, mas o exame toxicológico de larga janela está dando uma grande contribuição para que a gente possa desestimular o uso de drogas, reduzir um pouco a exploração desses profissionais da estrada e também os motoristas de ônibus em área urbana, e, por outro lado, combater o crime organizado e também a concorrência desleal. Então eu espero que agora os condutores das categorias C, D e E que não fizeram o exame demonstrem que são pessoas sérias, vão lá, façam o exame e coloquem a sua situação em dia, porque se conseguirem continuarem protelando simplesmente na expectativa de que a lei não seja aplicada, que a multa não seja aplicada, eles estão dando um recado para a sociedade de quem eles realmente são.